Olá pessoal, bom dia. Galera, aqui estamos dando continuidade ao nosso assunto, né? Vocês viram as divisões da classificação lá de Linneu e agora eu vou estar entrando e falando a cada assunto, tá? Vou estar falando do reino Monera, vou estar falando do reino Protoctista, reino Fungi, reino animal, tá? Conforme eu falei, o reino vegetal a gente não vai estar falando porque vocês já viram isso no ano passado, ok? E vamos estar falando também dos vírus. Aqui, nessa imagem, vocês observam os tipos de bactérias que tem, visto que bactéria são os indivíduos que fazem parte do reino Monera, tá? Esse assunto está relacionado lá na sua página 41 e vai até a página 44 do seu livro didático. Bem, reino Monera. O reino Monera ele compreende basicamente os organismos procariontes. O que seria organismo procarionte? São aqueles seres que não apresentam membrana nuclear. O núcleo está disperso no citoplasma, ok? O DNA está disperso no citoplasma. Além disso, elas não têm organelas membranosas, não tem membrana em suas organelas. Outra característica do reino Monera é que eles são unicelulares, eles são compostos por apenas uma célula. A maioria dos indivíduos do reino Monera possui parede celular em volta da célula, parede celular ao redor da membrana plasmática. Algumas bactérias podem apresentar flagelo, outras cílios, tanto um quanto o outro auxilia na locomoção, no movimento, tá? Algumas podem apresentar cápsula protetora envolta, né, cápsula protetora que envolve a parede celular. Algumas podem viver isoladas, outras podem viver em colônia, tá? O que é colônia? Uma depende da outra, todas vivem juntos, tá? Então, quando formam colônias, elas podem ser vistas a olho nu, ok? Então, elas podem ser autótrofas quando elas produzem seu próprio alimento. É o exemplo das cianobactérias que eu falei lá na apresentação, quando eu falei de todos os indivíduos do reino, né, todos os reinos. As cianobactérias são as cianofícias, né? Ou podem ser heterótrofas, quando elas absorvem substâncias nutritivas do ambiente. Nós vamos falar disso aqui, podendo ser saprófitas, né? Ou patogênicas. Bom, as espécies que precisam de oxigênio atmosférico para respiração, elas são chamadas aeróbicas. Aeróbicas, ar, né? Ou seja, aquelas que precisam de oxigênio, precisam de ar, são chamadas aeróbicas, ok? Aquelas que não precisam de oxigênio são chamadas de anaeróbicas. Esse prefixo an na frente dá sentido de negação. Anaeróbicas não precisam de oxigênio. Exemplo, bactéria do tétano, tá? Elas não precisam de oxigênio. E temos aquelas que são facultativas. Ela se desenvolve tanto na presença do oxigênio como na ausência, tá? O exemplo são os lactobacilos. Facultativo significa tanto faz como tanto fez. Bem, conforme vocês viram na apresentação de abertura do conteúdo, lá estava a demonstração de vários formatos de bactérias, vários formatos, né? A classificação das bactérias se dá exatamente pela forma delas. Aqui vocês conseguem observar bacilo, cocos, estafilococcus, tem streptococcus, né? Vocês observam vários deles, né? Baseado pela forma. Aí aqui está a imagem, bacilo, que é uma forma meio alongada, os cocos, que é uma arredondada, tá? E aqui está uma demonstração de cultura. Aqui é uma colônia, por exemplo, tá? É uma cultura de bactéria que você consegue observar as bactérias, isso é uma colônia, tá? A forma mais comum de reprodução é a divisão simples, que é a bipartição. Isso aí eu falei quando a gente entrou na unidade 5 e eu falei de reprodução, tá? Isso aqui é uma reprodução assexuada. Ela se divide assexuadamente, ela praticamente se divide de uma forma a duas, tá? Ela se divide em duas. Algumas bactérias criam uma ponte entre elas e trocam parte do seu material genético em um processo chamado de conjugação. Olha só, prestem bastante atenção. A bactéria ela faz reprodução assexuada e também faz reprodução sexuada.
A reprodução assexuada, ela faz por divisão simples, tá? Que é a cópia uma da outra, é clone. Agora, a conjugação é troca de material genético, ok? Nesse caso, a troca de material genético, e por isso as bactérias geradas depois da conjugação podem apresentar características diferentes das originais, tá? Bem, continuando, bactérias no dia a dia. As bactérias autótrofas realizam fotossíntese e são fonte de alimentos para muitos organismos. As heterótrofas alimentam-se de matéria orgânica em decomposição e pertencem ao grupo dos decompositores das teias alimentares. Lembra que eu falei, ó, saprófitas quando elas realizam decomposição, né? Porque as bactérias têm grupos que fazem parte dos decompositores na cadeia alimentar, na teia alimentar também, né? E tem as patogênicas. Nas raízes das plantas, por exemplo, elas realizam um processo chamado de mutualismo, né? Uma associação, elas fazem uma simbiose. Ó, nas raízes das plantas, por exemplo, há bactérias do tipo do gênero Rhizobium, elas retiram nitrogênio do ar. Esse nitrogênio é um nutriente importante para as plantas, mas elas não conseguem utilizá-lo na forma gasosa. As bactérias presentes nesses nódulos, que estão aqui nas raízes dessas leguminosas, elas captam o nitrogênio atmosférico e transformam em um composto nitrogenado que as plantas vão conseguir absorver pelas raízes e conseguem usar, ok? Esses nódulos aqui são formados por essas bactérias que fixam o nitrogênio. As bactérias também são fundamentais na decomposição de organismos mortos ou de seus detritos, produzindo substâncias que são novamente reaproveitadas pelos seres vivos. Muitas bactérias são usadas para produzir queijos, iogurtes, ok? São usados na alimentação em geral, ok? Bem, então as bactérias, ela apresenta uma importante aplicação em geral, tá? Além de serem bastante utilizadas na alimentação, realizarem uma simbiose, né? Como a gente viu o exemplo ali com as leguminosas, elas também são muito usadas na biotecnologia, tá? Além de ser muito usadas também nas indústrias de medicamento, alimentícia, petrolífera, ambiental, entre outras mais, ok? Não podemos nos esquecer das patogênicas, aquelas que causam doenças. Doenças causadas por bactérias, quais são? Exemplos, tétano, tuberculose, elas são bactérias, né? Outras, pneumonia, conjuntivite, hanseníase, que é o que chama, conhecida por lepra, disenteria, blenorragia, que é a gonorreia, que é uma IST, vocês viram isso lá na unidade 5, sífilis, que é uma IST, difteria, coqueluche, cárie, meningite bacteriana, porque tem meningite fúngica e viral também, leptospirose, entre outras. Agora, detalhe, a tuberculose é uma doença causada por bactéria, mas ela pode ser evitada com o uso da vacina da BCG, que é tomada quando o bebê nasce, ok? O que se faz para evitar ou tratar uma doença causada por bactéria? Para evitar, algumas doenças têm vacina, né? Outras, o tratamento é usado com o uso de antibióticos, tá? No caso, o uso de antibióticos tem que ser com uso controlado, tem que ser com uso prescrito pelo médico, tá? E é isso. Bem, na sua página 43, em Organize as Ideias, ele está dando uma demonstração aqui que você tem que prestar bastante atenção, tá? Isso aqui é uma questão de observação para ver se vocês estão ligados, tá? Analise a ilustração. As perguntas que estão aqui, a resposta está na cara aqui, de cara pro gol. Todas as bactérias do nosso corpo são benéficas? Bom, ele está dizendo assim, bactérias do corpo humano. Primeiro, composição do nosso corpo. 10 trilhões de células humanas. Nosso corpo tem 10 trilhões de células humanas. Porém, tem 100 trilhões de células bacterianas. Nós temos mais célula bacteriana do que célula humana. Espécies de bactérias vivendo no ser humano, 5.000 a 35.000 no intestino. 300 a 500
na boca. 120 na pele. Só que todas essas aqui não nos causam mal. Faz parte da nossa biota, né? Nos ajudam, inclusive. Agora, aquelas que podem nos causar mal são essas aqui, ó. Espécies de bactérias nocivas aos humanos. 100, tá? Aí, baseado nisso daqui, ele pergunta: todas as bactérias do nosso corpo são benéficas? Acabei de falar. São benéficas? Acabei de falar. Letra B. Qual o local em que há mais bactérias? Acabei de falar. Por quê? Por que no intestino há mais bactérias? Porque deve ser onde tem mais nutrientes, correto? Letra C. Compare o número de células bacterianas com o total de células do corpo. Há quantas vezes mais células bacterianas? A que se deve essa diferença? Vocês vão responder, ok? Bem, classificação dos organismos procariontes. O domínio arquear inclui todas as arqueobactérias. Ela é caracterizada pela impressionante capacidade desses organismos viverem em ambientes em condições muito adversas, ambientes extremos, como altas temperaturas, grande salinidade ou grandes profundidades. Vivem em ambientes onde nenhuma outra forma de vida se desenvolve. Geralmente, gente, onde é muito comum encontrar indivíduos desse grupo, profundezas, principalmente do oceano, tá? Outro domínio é o bactéria, conhecido também como eubactérias, representado pelas bactérias cianobactérias rickétsias. Olha, tanto a rickétsias, micoplasmas, vocês não vão dar isso agora, mesma coisa, só que em seguida no ramo da biologia, tá? Parasitas rickétsias são parasitas intracelulares minúsculos e micoplasmas são menores procariontes com capacidade de se replicar. Esse daqui são os perigos mortais, mas não é nada para assunto agora. Cianobactérias, responsáveis por parte do gás oxigênio liberado na atmosfera, motivo pelo qual são de grande importância ecológica. Eles podem ser encontrados no solo, sobre rochas, na água doce ou no mar. Também podem fazer associações com fungos originando os líquens. As cianobactérias podem causar problemas nos reservatórios de água e em piscinas, exatamente porque elas podem deixar a água com cheiro desagradável e contamina. Elas produzem substâncias tóxicas, tá? Bom, galera, então a gente encerra Reino Monera aqui, né? Finalizamos por aqui. Vocês vão fazer a atividade aí da sua página 43, Organiza as ideias, que eu fiz aqui, basicamente orientei vocês como fazer. Página 44 do seu livro didático e a página 24 do seu livro de atividades. Então é isso. Até a próxima aula.